Para você que está acompanhando aqui este episódio no YouTube, que prazer ter você com a gente. Olha, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, faça seu comentário aqui também, para depois a gente enviar para o pessoal do Gap e todos os nossos queridos autores aqui que estão presentes nessa maravilha aqui, neuroarquitetura, projetando ambientes para os desafios contemporâneos. Você encontra à venda já na Rio Books. A gente vai deixar aqui no texto aqui o link também. Se você tem alguma dúvida, entrar em contato com o Gap pelo direct. E agora estou aqui com a Lara Lima Felisberto para a gente conversar sobre neurourbanismo e qualidade de vida nas cidades. Lara, bem-vinda, parabéns aí pela publicação. Vamos falar desse assunto aí que envolve a vida de todos nós, né? Sim, muito obrigada, mas por estar me recebendo de novo aqui. E gostaria de agradecer também ao Ciro Albuquerque, que é o meu coautor desse capítulo, né. Tivemos diversas, discussões, bem interessantes sobre como conduzir esse capítulo e foi bem interessante o resultado que saiu, então muito obrigada pelas contribuições do Ciro também. Muito bem. Bom, a gente vai partir aqui de um ponto, Lara, para começarmos aqui a nossa conversa. É... Peraí, vamos ter que cortar essa parte, só um pouquinho. Que eu tô. Cadê a tua. Tá aqui, não? Aqui, tá. Corta. Foi. Muito bem, Lara. Vamos começar aqui de um ponto, falando logo do início do capítulo que tu assina, tu destaca como o ambiente urbano pode afetar negativamente a saúde mental da população. Na tua opinião, qual é o aspecto das cidades que tem maior importância e maior impacto nesse agravamento, Lara? Então, eu acredito que é um conjunto de fatores, né, mas o que se destaca para mim é a questão da segregação socioespacial, que diz Uhum, respeito, né, à maneira como o tecido urbano separa e isola diversos, determinados grupos sociais, né, faz com que, algumas classes acabem se agrupando em determinado espaço do tecido urbano e acabem, ficando encarecidas de acesso de alguns equipamentos urbanos, né. E uhum, isso também não é só uma opinião minha, mas é algo que a gente vê em diversos estudos sobre neurourbanismo, porque a segregação socioespacial em si já impacta em diversos outros aspectos que potencializam isso que a gente chama de estresse urbano. Então, quando as pessoas vivem nesses bairros mais afastados, sem infraestrutura adequada, em que elas são submetidas a longos deslocamentos, são expostas constantemente a ambientes, degradados, esse cotidiano delas se torna um terreno fértil para esse estresse crônico. uhum, E mais do que isso, essas condições também alimentam esses sentimentos profundos de exclusão, injustiça, abandono, emoções que não são apenas sociais, mas também têm repercussões psíquicas. E a gente já uhum, tem estudos em diversos países, especialmente na Ásia, em que eles estudam o aparecimento de doenças mentais, graves e que elas se são predominantemente em, pessoas que têm a condição social um pouco, menor, por uhum. conta, especialmente também desses locais em que elas estão, se posicionando na cidade. E é claro que a gente entende que existem outros fatores também, como poluição, ruídos, inseguranças no espaço urbano, mas todas essas questões também são questões que se potencializam com a segregação socioespacial, né, uma coisa acaba, Uhum. levando à outra. Perfeito, Lara. E ao longo do capítulo, né, tu discute como o neurourbanismo pode contribuir para melhorar a qualidade de vida das cidades. Na tua visão, quais são os principais desafios para que essa abordagem seja de fato implementada na prática urbana? Eu penso que um dos maiores desafios para implementar o neurourbanismo na prática urbana seja romper essa distância entre o conhecimento técnico, científico e a realidade das cidades, Uhum, especialmente em um contexto como o do Brasil,
onde essas questões urgentes de habitação, saneamento e segurança estão longe de serem universalizadas. Uhum, Então, como o neurourbanismo propõe que a gente planeje as cidades, com base em como o cérebro humano, responde ao ambiente, né, que a gente pense em espaços urbanos como extensões do bem-estar físico, emocional e cognitivo das pessoas. Mas para que isso se concretize, a gente precisa, superar essa lógica de que o urbanismo ainda está centrado na infraestrutura e não na dimensão humana. E isso ainda uhum, é um desafio. E, além disso, a gente também tem um desafio político-institucional, que muitas prefeituras não contam com equipes interdisciplinares, com uhum. recursos para implementar essas novas abordagens. Porque, novamente, quando a gente fala de neurourbanismo, a gente fala de uma área muito interdisciplinar, em que a gente está falando tanto de projeto, arquitetura, urbanismo, mas também de saúde. Então, a gente tem que ter essa equipe que trabalhe nesse conjunto interdisciplinar. Isso é uma coisa que ainda não é implementado no Brasil, as prefeituras não têm acesso e muitas vezes é por não ter conhecimento mesmo disso, né. E de Uhum. entender também o papel da saúde mental no espaço urbano, não só por essa questão de infraestrutura. Então eu acho que esse, se faz o principal desafio, reconhecer que a cidade também não é neutra, que ela afeta nosso humor, nosso estresse, nossa sensação de pertencimento, e que a gente consegue pensar em uma nova cidade, não só a partir da infraestrutura urbana, mas também da consciência que ela impacta na nossa saúde mental. Mas sabe que tem um outro desafio também, né, que é fazer com que o neurourbanismo saia do campo acadêmico e, de uma maneira bem efetiva, né, influencie as políticas públicas urbanas. Do teu Sim. ponto de vista, quais são os obstáculos que impedem que isso aconteça? Sim, além, né, dessa falta de conhecimento, também volta para essa questão de ser um tema muito complexo e que Hum, exige essa equipe interdisciplinar, que articule em diversas frentes e não de forma separada. Porque às vezes não adianta a gente ter uma equipe, de profissionais distintos, mas que não trabalhem juntos. Então, existe também, além disso, uma lacuna entre a teoria e a prática. Então, hum. muitas das evidências científicas produzidas em laboratórios ou ambientes controlados ainda não foram trazidos para diretrizes concretas, até porque é um campo muito novo, então a gente precisa de tempo para concretizar esses estudos e para entender o que realmente funciona. E, além disso, essas pesquisas são desenvolvidas em diversos contextos, e a gente também ainda não sabe muito bem como adaptar para cada tipo de contexto, né, porque, a gente tem, países diversos, cidades diversas, então a gente também precisa entender como isso vai se transformar em prática. E, além disso, além da gente que atua profissionalmente no campo, é mais difícil ainda traduzir para os gestores como que isso, pode se configurar e como que isso vai ser relevante para as nossas cidades. E, por fim, além disso, também tem esse desinteresse político, e institucionais mesmos, em que as decisões urbanas são pautadas muito nesses imediatismos, né. E o estudo, a pesquisa é uma coisa que demanda mais tempo e acaba parecendo ser intangível, né, parece que é algo que a gente não vai alcançar, porque eles não veem ali na prática como que isso vai se configurar, e também não tem essa questão de considerar o longo prazo para que essas ações sejam efetivas. E daí, por isso, essas ações acabam não sendo uma prioridade. Muito bem, arquiteto urbanista Lara Lima Felisberto, muitíssimo obrigado, Lara. Esse texto maravilhoso feito pela Lara está aqui dentro do livro Neuroarquitetura Projetando Ambientes para os Desafios Contemporâneos. Você encontra esse texto no capítulo 13, falando sobre neurourbanismo e qualidade de vida nas cidades. Lara, muitíssimo obrigado, parabéns pelos seus estudos, parabéns pela participação aqui também no livro, tá bom? Obrigada, Valeu, até a próxima, um grande abraço e a gente até a continua aqui com mais próxima. entrevistas, fique aqui no vídeo e daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre promoção aqui da Rio Books que você vai encontrar no link.